Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti e nós estamos começando aqui a nossa aula, beleza? Olha que interessante, a obra de arte precisa ser única, né? Única. Por que ela precisa ser única? Porque se a gente começa a fazer uma reprodução dessa obra de arte, ela vai perdendo valor por uma série de... Existem diversas teorias que vão falar sobre isso, mas a unicidade da arte traz um valor aurático, né? Esse valor aurático ele tem um pouco a ver com um momento de relação sublime com aquilo que está colocado, né? Não sei se vocês sabiam, mas a arte, num primeiro momento, na antiguidade, por exemplo, ela tinha um valor de contemplação muito próximo àquilo que era a religiosidade. Então você via esculturas de deuses gregos, por exemplo, nos templos, né? Não eram museus. Isso, claro, foi se desenvolvendo e tal. Até que o século XX traz uma coisa, enfim, que mudou muito a arte, né? Que foi a reprodutibilidade técnica, né? Então, a era da reprodutibilidade técnica, por exemplo, com a música, com o cinema, principalmente, vão quebrar com aquele necessário aqui e agora da arte, mas vai manter e vai fazer com que prevaleça ainda essa perspectiva da unicidade. Porque do contrário, olha que interessante, nós temos aí um outro valor que não é menor nem maior, é apenas diferente daquilo que nós temos na produção cultural, que é o artesanato. Olha que interessante. A grande diferença da arte para o artesanato, e vejam minha mão, né? Eu não estou fazendo arte e artesanato, são apenas coisas diferentes. É que o artesanato não segue a regra da unicidade, né? E ao mesmo tempo você também tem por objetivo do artesanato, qual é o objetivo do artesanato? É ser vendido, né? E nesse sentido, a arte não pode objetivar ser vendida. Isso é um dado importante que eu quero que vocês prestem atenção. Se eu sento para escrever um poema e eu estou pensando que eu vou escrevê-lo, que o meu objetivo é que ele seja vendido, ele perde valor artístico. O que não impede, prestem atenção, o que não impede que eu venda o meu poema enquanto artista, sobretudo porque historicamente a relação com o interlocutor, com o leitor, com as pessoas que, enfim, admiram, contemplam, consomem arte, vai mudando. Se você for para a época do absolutismo, por exemplo, você tinha um mecenas que financiava os artistas e com o fim do absolutismo, depois da Revolução Francesa e a implementação do mundo liberal, os artistas começaram, enfim, a comercializar suas artes. Então, quer dizer, uma coisa não muda em relação à outra. O fato é que, mesmo comercializando a arte, eu acho que o artista hoje em dia, né, nós vivemos num mundo neoliberal, precisa sobreviver da sua arte. Se ele fez para vender, ela perde valor. Eu dou como exemplo, por exemplo, que eu acho que dou como exemplo, por exemplo, oh meu Deus, mas a indústria cultural da música. Quantas e quantas músicas você escutou num verão, num carnaval, e essa música nunca mais tocou, né? Perceba, o cara foi uma música que foi feita para aquele momento e ela não se perpetua. Ela não consegue trazer um pouco daquele conceito da eternidade, enfim, da humanidade, etc. E tal, das características técnicas e tal que eu citei, por exemplo, quando estava explicando a mimesis aristotélica. Então, um pouco nesse sentido que nós só temos uma obra prima, né, do Chico, uma ópera do malandro do Chico Buarque, uma Guernica do Pablo Picasso e assim por diante, tudo bem? Então acho que é uma forma da gente entender, por exemplo, a diferença de arte para artesanato no que diz respeito à unicidade e também ao objetivo de ser vendido, tudo bem? Existem artistas que vão transitando, porque assim, um artesão pode se tornar um artista, isso não faz melhor nem pior, pode. Uma vez eu visitei, por exemplo, Salvador, né, e desci o elevador Lacerda e fui lá no Mercado Modelo. Comprei no Mercado Modelo uma baiana de uma escultura de uma baiana linda, tá lá na minha sala, enfim. A grande questão é, eu levanto essa pergunta, será que essa baiana que eu comprei era arte? Então ela tinha uma técnica muito boa, era muito realista, o suporte era o barro, o objetivo era retratar né, a questão do gênero, a cultura das mulheres baianas e tal. O contexto é o contexto, enfim, que se estende na composição do Midete Brasil desde a escravidão. Tudo isso. O grande problema é que ela não era a única, tinham 10 baianas, uma igual a outra, uma do lado da outra, e o objetivo dela era para vender. Ou seja, vamos supor que esse artesão... Porque assim,
o que eu estou colocando para vocês é que não tem problema fazer artesanato. O problema é que na prova do Enem vai cair na minha disciplina, porque, por exemplo, artesanato pode ser um tema de alguma questão que está pensando a cultura brasileira ou um texto trazendo uma interpretação de outra disciplina. Aqui nós estamos falando de literatura, portanto, estamos falando de arte e eu preciso limitar algumas coisas. Agora, se esse artesão que fez essa baía resolvesse fazer uma baiana única, maior, uma estátua, colocar no museu ou colocar numa praça pública, que talvez ele tivesse ganhado o dinheiro do governo para fazer aquilo, um fomento, ou mesmo, enfim, ter sido bancado por uma empresa, percebe? Só que o objetivo dele era fazer com que as pessoas que cheguem à Bahia, os turistas, reflitam sobre a importância cultural daquele espaço via representação do gênero feminino. Se esse foi o objetivo dele, beleza, ele passou de artesão para artista. Não subiu num patamar, ele só adentrou outro espaço do conhecimento, que é aquilo que eu estou tentando determinar aqui com vocês. Tudo bem? Entenderam? Bom, e assim, tem artistas que também viraram artesãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Romero Brito, né? O Romero Brito, ele fez bastante sucesso, é um artista plástico nordestino brasileiro, foi morar nos Estados Unidos e tal. A grande questão é que ele começou a vender quadros para artistas famosos, se não me engano tinha um quadro dele na casa do Arnold Schwarzenegger e tal. Ele percebeu que dava para ganhar muito dinheiro com aquilo, então ele tem muita técnica, assim, né, com gosto duvidoso, depende da pessoa, mas... Vejam, ele começou a comercializar. Hoje, se você quiser abrir uma franquia, uma franchise em Romero Brito, você abre e vende as cópias das coisas que ele faz, né? Então é o artista que virou artesão. Também não estou desmerecendo ninguém, só estou mostrando que são coisas diferentes. Numa aula sobre o que é arte, o que é literatura, o Romero Brito vai ser chamado de artesão, tá? E eu tô, eu tô falando isso para vocês porque imagina, né? Eu fico sempre pensando nessas coisas, mesmo quando eu não estou dando aula e tal. Um dia eu estava na praia e vi uma moça, né, com um biquíni, fio dental, assim, e discretamente acabei reparando, sem querer, e observei que o biquíni tinha a estampa do do Romero Brito, imagina. O biquíni com estampa do Romero Brito. E aí eu fiquei, e era fio dental. E aí você já entendeu onde que ele colocou a obra dele, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa, eu acho que o Romero Brito é um bom exemplo para explicar a possibilidade de um artista que se tornou artesão sem desmerecer cada um na tua. Tudo bem? Bom, pessoal, bons estudos, um beijão no coração de todo mundo, espero que vocês tenham curtido a aula aí e até a próxima!